A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e de nosso Deus e Pai esteja presente na sua vida, presente na vida de sua família. O nosso tema de hoje é um tema muito importante, um tema que muitos vão achar polêmico, temos que muitos não vão concordar, mas nós vamos aqui ensinar de acordo com a palavra de Deus, não colocando filosofia, não colocando doutrinas, não colocando eu acho, eu penso, dá para entender, se subtende que é desse jeito. Não existe isso aqui. Então o nosso tema é o seguinte: o que é o Espírito Santo, quais os dons que o Espírito Santo pode dar ao ser humano e qual o fruto que o Espírito Santo coloca na nossa vida. Então vamos lá. Antes de começarmos a abrir a Bíblia, existem alguns termos que na Bíblia não existem. Por exemplo, Deus e Espírito Santo. Isso não existe na Bíblia. Eu li 28 versões diferentes do Novo Testamento, aproximadamente, e eu não li nenhuma delas, católica, hebraica, Novo Testamento judaico, e dentre outros. Não vi esse termo. Então, não existe na Bíblia o termo Deus e Espírito Santo. A Bíblia não manda glorificar o Espírito Santo. Então, isso é bem claro. Então, vamos ver quem é o Espírito Santo de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 26 diz assim: Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará tudo, isto é, lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Primeiro, o Pai vai enviar o Espírito Santo em nome de Jesus. É o que está escrito aqui. E esse Espírito enviado pelo Pai em nome de Jesus vos fará lembrar tudo aquilo que Jesus ensinou. Então nós percebemos que o Espírito Santo vai ser enviado pelo Pai em nome de Jesus para que os apóstolos lembrassem de todos os ensinamentos. João capítulo 14, versículo 15 e 16 diz assim: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará outro conselheiro consolador, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. Então, se eu guardo a lei de Deus e mostro que eu amo a Jesus, fazendo isso, o Pai vai me enviar o Espírito Santo. E que aqui o próprio Jesus disse é semelhante a mim. E ele é o Espírito da verdade. Agora vamos ver João capítulo 14, versículo 6 e entender isso aqui, que diz assim: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Espera aí. Deus vai mandar o Espírito Santo em nome de Jesus. Jesus está dizendo que o Espírito é semelhante a ele e é o Espírito da verdade. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo é o próprio Jesus? Exatamente. Exatamente isso. Não tem diferença. Vamos abrir mais. Romanos capítulo 8, versículo... Não, vamos ler 1 Timóteo para compreender melhor. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: Pois há apenas um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então só existe um intermediador, um intercessor entre o Pai e o ser humano, somos nós. Jesus, não há outro. Ele é único. Romanos capítulo 8, versículo 27 diz assim: E aquele que investiga os corações conhece o pensamento, porque sua intercessão a favor do povo de Deus está de acordo com a vontade divina. Então aqui percebemos, quando lemos já o 26, ele fala assim: de forma similar, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então percebemos que só existe um intercessor entre Deus e os homens. Em Romanos 8 diz que o intercessor é o Espírito Santo. Então quem é o Espírito Santo? O próprio Jesus. O Espírito Santo é um Deus? Não, ele é o próprio Jesus. E vemos aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 6, a Bíblia falando exatamente isso. Olha o que diz: E, por serem filhos,
Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e o Espírito clama, Abba, Pai. Então, peraí, Deus enviou o Espírito em nome de Jesus. Que Espírito é esse? O Espírito de seu Filho, está aqui. Então, o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa? Sim, de acordo com a Bíblia. Vamos ver mais. Apocalipse. O Apocalipse capítulo 2 e 3 fala sobre as 7 igrejas. Não vou entrar em detalhe muito sobre esse ponto hoje. Mas olha o que diz. Jesus se apresenta para cada igreja de maneira diferente. E no final ele diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu não vou entrar em detalhe e mesclar capítulo 1 e 2 de Apocalipse para não ficar muito grande esse tema. Mas eu posso fazer isso numa outra ocasião. Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Eis a mensagem daquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candeiros de ouro. Se você ler Apocalipse capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 20, você vai ver que é Jesus falando. Mas não vou entrar em detalhe aqui. Olha o que ele diz, 2:7 de Apocalipse. Diz assim: os que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Espera aí, Jesus se apresentou à igreja de Éfeso e depois diz, ouça o que o Espírito diz? É a mesma pessoa. Jesus está falando, se apresenta e depois, olha, o Espírito está dizendo. Jesus e o Espírito são a mesma pessoa. Apocalipse 2:8 diz assim, outra apresentação. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: Eis o mensageiro do primeiro e último, que morreu e voltou à vida. Quem morreu e voltou à vida? Jesus. Isso aqui não precisa de muito mistério. Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos continuar. Apocalipse 2:12 diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Eis a mensagem daquele que possui a espada afiada de 2 gumes. E Apocalipse 2:17 diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele continua a promessa de cada igreja. Vamos continuar. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, Jesus se apresenta ao anjo da igreja de Tiatira, escreva: Eis a mensagem do Filho de Deus, cujos olhos são como chama ardente e os pés como bronze polido. Não preciso nem falar que é Filho de Deus. Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 29, diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Eis a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E Apocalipse 3:6 diz assim: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Eis a mensagem da testemunha fiel e verdadeira, que possui a chave de Davi, do qual, se ele abrir, não se fechará, e se ele fecha, nada poderá abrir. E Apocalipse 3:13 diz assim: Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3:14 é a última igreja. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Eis a mensagem do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o governante da criação de Deus. E Apocalipse capítulo 3, versículo 22 diz assim: Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então percebemos que Jesus e o Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, são a mesma pessoa. Eu poderia ficar aqui falando vários versículos, mas a ideia não é só essa. Agora vamos falar o seguinte: quais são os dons do Espírito Santo? Esses dons eles são separados em cargos na igreja, mas também dons para a pregação do Evangelho. Vamos aprender. Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, fala exatamente sobre os cargos na igreja. Efésios 4, versículo 11 a 13 diz assim: Além do mais, ele concedeu a alguns como apóstolos, profetas, proclamadores das boas novas, pastores e mestres. Com que intuito? Sua tarefa é preparar o povo de Deus para a obra e edificar no corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade implicada pela fé e pelo conhecimento do Filho de Deus, à plena virilidade, segundo o padrão da maturidade estabelecida pela perfeição de Cristo. Então, o pastor, ele é o quê? Ele é um dom dado pelo Espírito Santo. Ele não é melhor do que eu. Eu não sou melhor do que ele. Essa é a diferença. Tem pessoas que endeusam pastores, colocam o pastor no patamar. Não, ele é homem como nós.
O Espírito Santo dá para ele o dom para ele pastorear. É isso. Mas, infelizmente, muitas pessoas querem ser pastor sem ter dom e muitos têm um dom para ser pastor e não querem. Não consigo entender. Agora, vamos ver os dons para pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 a 11 diz assim: existem tipos diferentes de dons, mas o Espírito os concede. Há também formas diversas de servir, mas o Senhor é servido. Existem vários modos de atuar, mas o mesmo Deus os faz ativos em todos. Além disso, a cada pessoa é concedida uma manifestação particular do Espírito para o bem comum. A uma, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outra, a palavra de conhecimento, a outra, de acordo com o mesmo Espírito, a fé, a outra, dons de curar, a outra, realização de milagres, a outra, profecia, a outra, habilidade de julgar espíritos, a outra, capacidade de falar tipos diferentes de línguas e a outra, habilidade para interpretar essas línguas. Então, o mesmo Espírito atua em todas essas coisas, distribuindo-as a cada pessoa de acordo com a sua escolha. Quem escolhe o dom é Deus, não é você. Então, Deus derrama o Espírito do seu Filho em nós para que nós tenhamos os dons, as capacidades para pregar o Evangelho. Mas eu vou colocar num ponto aqui. Esse dom de profecia, ele não é um dom que muitas pessoas entendem de maneira equivocada. Tipo, eu profetizo na tua vida que está acontecendo isso. Não. A profecia na Bíblia, ele representa, hoje, você compreender as profecias da Bíblia. Deus lhe mostrar o significado das profecias do livro de Daniel, os significados da profecia de Apocalipse. Tá? Esse é o real motivo de profecia hoje, nos nossos tempos. Vamos colocar no outro ponto aqui também que eu acho interessante. Línguas. Muitas pessoas entendem o dom de línguas de maneira equivocada e de maneira errada. E de acordo com a Bíblia, não é. De onde veio isso? Bom, vamos compreender um pouquinho melhor essa situação. Abrindo em Atos, vamos abrir primeiro em Gênesis para entender melhor esse contexto. Gênesis capítulo 11, versículo 1, a Bíblia diz o que significa língua nela mesma. Diz assim: toda a terra usava a mesma língua, a mesma palavra, o mesmo modo de falar. Então, língua é modo de falar. Por exemplo, a minha língua agora é português. Buenos dias, essa língua é espanhol. Good morning, essa língua é inglês. Então, a língua na Bíblia são idiomas. Vamos entender, abrindo em Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4, e vamos entender o contexto, ou seja, a explicação desse dom, que diz assim: chegou a festa do Pentecoste, no qual esse Pentecoste original seria a festa da colheita, tá bom? Ele foi apelidado de Pentecoste pela descida do Espírito Santo, de acordo com a profecia do profeta Joel. Vamos continuar. Os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente, veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estávamos assentados. O que encheu a casa? Foi o vento? Não. A casa foi cheia de um barulho, de um som que parecia de um vento. É como se agora aqui tivesse vários outros. Alguma coisa soprando que parecia de um vento. É isso que funciona. A casa não foi cheia de vento. Ela foi cheia de um som que parecia de vento. E ele continua aqui. A seguir, viram os que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Ou seja, cada um tinha um dom. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas diferentes, conforme o Espírito Santo os capacitava a falar. Então, está falando de línguas diferentes. Imagina eu, uma pessoa do meu lado, uma pessoa aqui. Eu estou falando em português, essa pessoa do meu lado em inglês e essa pessoa em alemão. É isso que está acontecendo. Aí você pergunta, de onde você está tirando isso? Do contexto que vamos ler agora. Atos capítulo 2, versículo 5 até o versículo 13 diz assim: estava em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu. Todas as nações debaixo do céu. O que é isso? Países. Nações debaixo do céu são os países. E ele continua. Quando eles ouviram o som, juntou-se uma multidão. Eles estavam confusos
porque cada um ouviu os crentes falar em sua língua. Opa, peraí. Eles ouviram o som deles falando, se aproximaram e cada um ouviu na sua língua. E ele continua. Totalmente maravilhados, eles perguntaram: como isso é possível? Não são todas essas pessoas galileus? Galileus na época de Jesus eram pessoas semi-analfabetas. A maioria nem sabia falar direito e escrever era muito pior. Então imagina, um alemão escutando alemão e falando: peraí, esse cara é um mendigo? Esse cara é um analfabeto? É isso que estava acontecendo. Galileu na época era isso. E ele continua. Como ouvimos falar em nossa própria língua materna? A língua materna do Brasil é o português. A língua materna da Alemanha é o alemão. A língua materna da França é o francês. E assim vai. De onde eram essas pessoas? Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfia, Egito, de partes da Líbia e próximas a Cirene, visitantes de Roma, judeus de nascimento e prosélitos, judeus da Creta e da Arábia. Como nós ouvimos falar a respeito das grandes coisas que Deus fez? Olha só, eles estavam pregando o evangelho em outros idiomas da terra. Então, peraí. A Bíblia está dizendo para a gente que o dom de línguas são idiomas da terra? Exatamente. E aqui não está dizendo que eles rodavam, que eles batiam palma, que eles jogavam bola, que eles sapateavam, que eles tiraram roupa e jogavam, que não sei mais o que esses shows que esse povo inventa. Desculpa, é o termo usado, aquilo é show, aquilo não é Espírito Santo, aquilo é showzinho. Segundo uma psicanálise, é psique evangélica. Você acha que está tendo dom do Espírito Santo e o seu líder está mentindo para você. Vários pastores que leem a Bíblia e que fizeram teorias em cima disso. Qualquer reclamação, procure essa pessoa, esses profissionais. E eu estou aqui não para falar mal de onde você congrega. Estou aqui para lhe mostrar a Bíblia e a verdade que nela há. Então, o dom de línguas na Bíblia são idiomas, tanto de interpretar quanto de falar. Agora vamos compreender o fruto do Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é... Não existem frutos do Espírito, existem fruto. Um fruto vai brotar todas as características. Então, qual é a característica daquele que tem o Espírito Santo? Além de ter um dom de pregar, um daqueles dons de 1 Coríntios 12, ou ele vai ter um dos dons de administração do reino, que é Efésios 4, ou ele vai ter que ter um desses daqui. E se eu não tiver nada disso? Você não tem o Espírito Santo. Olha só, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade e autocontrole. 9. Se você cristão não tem um desses, começa a ficar preocupado. Agora vem a grande questão. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo na minha vida? Simples. No início do estudo fizemos essa colocação. João capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador. Ou seja, para que eu tenha o Espírito Santo, eu tenho que provar meu amor por Jesus. Como é que eu provo? Guardando os mandamentos. Guardando a lei de Deus, o decágono, Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 17, e guardando também a lei de alimentação de Levítico 11, capítulo 1, versículo 47. Então, que possamos ter compreendido, através da verdade, da luz da Bíblia, que o Espírito Santo e Jesus são a mesma pessoa, que a Bíblia não chama nunca o Espírito Santo de Deus e Espírito Santo. Cuidado para não ser enganado com filosofia, cuidado para não ser enganado com essas teologias que estão contrárias à verdade, e que possamos ter na nossa vida o real Espírito Santo, obedecendo a palavra, obedecendo os mandamentos, nos esforçando ao máximo para dar bom testemunho. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.